Então, eu sou Josélia, né? Josélia Carvalho, mais conhecida como Tia Jô, como as pessoas me conhecem, me chamam carinhosamente, me tratam carinhosamente aqui, em Codó e em alguns outros lugares que já passamos. Gosto de ser chamada de Jô, né? É um nome, um apelido carinhoso. E estou aqui em Codó há 9 anos e meio. Já me considero cidadã codoense. Você nasceu onde? Nasci em Itamaraju, na Bahia. Ah, baiana. Mas morei apenas 3 meses na Bahia, né? Então parte da minha vida foi acompanhando meu pai em uma empresa de construção civil. E passamos por Codó há muitos anos atrás, há uns 30 anos mais ou menos. E conheci muitas pessoas aqui em Bacabal, mas a maior parte da minha vida foi no sul, né? No sul do país, no Paraná, em Curitiba. Morei muito tempo em Curitiba, morei em Santa Catarina e morei também em alguns outros estados aí do Brasil, e divisa com a Bolívia, muitos lugares mesmo. Seus pais são da Bahia? Meus pais são baianos, né? Meu pai já partiu, já faleceu, Nelson. Sua mãe? E minha mãe é a dona Zélia, a irmã Zélia, mulher guerreira, mulher de oração, e também baiana, e hoje mora em Curitiba. Filhos, quantos? Casal, quantos filhos? A nossa história é bem interessante, viu? Ela quer saber. Ela é bem interessante. Eu e Jô, nós nos conhecemos há mais ou menos desde a década de 80. Ela era recém-chegada aqui. Quase 42 anos. Né? Perfeitamente. Eu já tinha uns 1 ano e meio, ou quase 2 anos de casado. E ela era uma adolescente que veio para cá, para Codó, e se tornou muito amiga da minha família, especificamente da minha esposa. E essa convivência durou o período em que a família dela morou aqui na cidade de Codó. Então ela era muito amiga da minha esposa. Eu sou viúvo, né? Vivi 25 anos no meu primeiro matrimônio, né? E temos histórias bem interessantes, até para servir de base, de orientação no contexto cristão, né? Eu sou oriundo de uma viuvez, de um novo casamento, e ela de um recasamento. Quando eu reencontro o Jô, posterior à minha viuvez, ela morando em Curitiba, e ela era proveniente de um divórcio de 11 anos. Então ela é divorciada com um filho, e eu viúvo com 3 filhas. Então, do meu primeiro matrimônio, nós temos 3 filhas, Maísa, Andressa e Giovana, e temos o Lucas, que é filho de Jô. E essa é a nossa família, uma família diferente. Você tem um filho também fora do seu primeiro? Só, né? Isso, tem o Lucas. Aí dá um total de 4 filhos, né? São 4. Então, o Lucas tem 21 anos hoje, e os mais novos, né? E Giovana, que tem 22, vai fazer 23. Juntos já faz quanto tempo? Junto com a Jô? Datas é melhor com ela, né? 12 de janeiro, 10 anos. Já vão 10 É anos. um bom tempo, uma década, né? Nessa nova caminhada. Então, aí. a tese que eu utilizei na época do meu casamento com a Jô foi bem interessante, né? E eu costumo brincar, né, que nós nos casamos sem nem namorar, porque o meu primeiro matrimônio foi assim, uma história bem interessante. Eu tive aqui em Codó durante 11 anos um mentor espiritual que foi o pastor da minha denominação, né? Como os amigos e amigas sabem, eu sou um dos pastores aqui da Assembleia de Deus em Codó, e sou um pastor auxiliar, auxilio atualmente o pastor José Gomes de Oliveira, que pela graça de Deus essa semana aniversariou, fez seus 76 anos de idade e está, parabéns, pastor. Né? Parabéns ao pastor José Gomes, né? O nosso líder espiritual aqui da Assembleia de Deus. Ele está à frente da nossa denominação 13 anos e vai completar agora em breve 14 anos. E o pastor da minha juventude foi o pastor Antônio Pedro Alves, que chegou aqui em Codó em 1983, se eu não me engano, e ele pastoreou essa igreja durante 11 anos. E eu desfrutei cerca de 10 anos
desse ministério dele aqui como meu mentor, meu amigo. Como eu disse, foi o pastor da minha adolescência. E ele contava muitas histórias acerca do casamento dele. Um casamento que aconteceu lá na década de 30, sob circunstâncias bem diferentes de um jovem naquela época. E eu brincava com ele dava essa liberdade, né? E eu dizia para ele, não, pastor, eu não tenho como me casar como no seu modelo, não. Porque ele disse que casou e pediu a mão da moça lá para o pai dela em casamento. Depois ele oficializou o casamento e não teve nem união de corpos. Ele deixou ela lá com os pais e voltou para cuidar de uma casa que ele estava construindo, terminar uma roça, cuidar dos animais. Aí depois que ele foi lá, tempos depois, buscar a moça, e disse que nunca tinha pego nem na mão da moça. Aí eu, nos anos 80, né, novo convertido, eu disse, não, pastor, não, desse jeito para mim não dá certo, não. Casamento no contrato não dá certo, né. Aí, muito bem, aí eu me caso com 18 anos de idade. Meu casamento aconteceu exatamente com 18 anos de idade, e eu dizia para minha esposa o seguinte, minha filha, quando eu tiver maior idade civil e tiver o meu primeiro emprego e tiver estabilidade, a gente casa. Com 18 anos, saindo do quartel, eu estava nessa circunstância, eu casei. Foi uma surpresa para as famílias, dois meninos casando, né? E no meu caso com o Jô foi diferente. Eu já tinha passado os 40 anos, era viúvo, e nós começamos a conversar pelas redes sociais. Nós estávamos no auge do Facebook, não era isso? Orkut? Era Orkut, né? Era Orkut. Era Orkut. Explica que é Orkut, é muito jovem. A internet muda muito. Depois veio o Facebook. Era aquela comunicação lá do Orkut. Aí, ela em Curitiba, eu em Codó. Eu fiz, estou resumindo toda essa história, um pedido de namoro, noivado e casamento no intervalo mínimo de uma semana. Ela me chamou de louco, ela disse que esse negócio não ia dar certo, que eu tinha pouco tempo que tinha ficado viúvo. Mas assim, eu desejei dar continuidade a uma coisa que eu sempre preservei e prezei, que é família. E eu via na figura da Jô alguém da minha geração e eu tinha na minha cabeça aquela teoria. A minha esposa gostava muito dela e desejou muito que ela pertencesse à família dela. Por várias vezes desejou que ela tivesse um relacionamento que resultasse num casamento com um dos irmãos dela ou mesmo com um sobrinho lá da família dela. Não aconteceu, mas eu digo, então ela deve ser uma pessoa ideal. Se a minha esposa teve essa ideia, eu vou seguir o conselho dela. E, coincidentemente, fiz um casamento semelhante ao do pastor, que eu dizia que não ia fazer. Eu fiz um contrato de casamento. É incrível, essa cena até hoje está na minha memória. Eu descendo no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Na realidade, o aeroporto é em São José dos Pinhais. A gente diz que é Curitiba, mas é região metropolitana, São José dos Pinhais. A gente desci lá, ela chegando e eu me encontrando com ela, eu com a minha filha caçula, ela com o Lucas, e eu dei um beijinho na testa dela. A sogra, né? E a sogra do lado. Sem nunca nós termos, assim... Como dois adolescentes. Nunca tinham conversado? Não, assim, de namoro? Não, de namoro não. Toda essa luta ela foi acontecer dentro do casamento. É uma experiência, assim, para contar mesmo, é num seminário.